Pausa para água, para eu me hidratar e a garganta ficar boa. Olha só. O conselheiro tutelar, ele não pode legalmente, gente, anota isso aí, por favor. O conselheiro tutelar não pode legalmente ser transformado em curador de adolescentes apreendidos pela polícia. Introduzindo para vocês o assunto da live de hoje, a gente sabe que a criança e adolescente é sujeito de direito. Bom, isso a gente não pode tirar da nossa memória, da nossa cabeça, tá? Mas a gente sabe que, infelizmente, muitos profissionais que atuam nessa área, e a gente inclui aí promotores, juízes, delegados, né, advogados, quando a gente fala aqui advogados, né, defensores aí, muitos assistentes sociais, psicólogos, enfim, diversos aí profissionais que trabalham nessa área, na área infanto-juvenil, ainda com um certo descompasso, posso dizer assim, com relação à moderna cidadania. Eu acho que ainda não entenderam a perspectiva de cidadania. Então, a partir da Constituição Federal, crianças e adolescentes, então, adquiriram o mesmo status de cidadania que os adultos já obtinham, já tinham, e que naquela época, antes da Constituição Federal de 88, era privativa dos adultos. Então, crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidos como sujeitos humanos, como sujeitos de direitos, dotados de capacidade de pensar, de querer agir livremente, capazes de formular, então, os seus juízos próprios. Então, anotem isso aí, porque isso aqui é uma grande chave, a gente precisa virar a nossa mentalidade. Se você é conselheiro ou conselheira tutelar e ainda não conseguiu virar essa chavinha, porque a gente sabe que tem muitos conselheiros e conselheiras tutelares que ainda trabalham na perspectiva menorista, e a gente precisa eliminar isso, romper com isso, acabar com isso. Eu peço para que você abra bem os seus ouvidos nessa noite, para que você entenda o porquê que eu vou falar isso aqui agora. Então, esse critério, ele também foi adotado, né, de a criança ser sujeito de direito, essa questão da cidadania, ela foi tratada também na convenção, né, da ONU em 89, e, gente, anotem o que eu vou falar aqui, ser menorista é abominável após a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Talvez vocês estejam se perguntando assim, Larissa, o que significa então menorista, né? Porque muitos juristas, muitos estudiosos utilizam muito essa palavra menorista e infelizmente a gente vê ainda muito essa palavra, né, sendo utilizada na boca de muitas autoridades, juízes, promotores, policiais em especial, né? O menor, conselheiros e conselheiras tutelares. Então, o que significa o menorista? O menorista é o tempo em que o padrão era olhar para a criança e o adolescente como menores, né? Como pessoas pequenas, como pessoas insignificantes, como pessoas dependentes totalmente dos adultos, objetos dos adultos, e, portanto, entender que naquela época, por serem, né, tratados como menor, crianças e adolescentes não eram vistos, principalmente pela segurança pública, como caso de polícia. E isso é muito forte nos dias de hoje, né? Vocês se deparam aí diariamente com ligações, denúncias, informações comunicadas aos conselhos tutelares de ações que são crimes tipificados no Código Penal Brasileiro, é ato infracional, mas ainda acionam os conselhos tutelares por entenderem que, por se tratar de criança ou de adolescente, o conselho tutelar é quem tem que ir lá, quem tem que atuar, quem tem que intervir. Então, nessa noite, nós vamos quebrar aqui muitos paradigmas, nós vamos tirar aqui algumas mentalidades, ainda restam, né, requisitos de mentalidades menoristas na sua mente. Nós vamos precisar eliminar isso hoje. Não vai dar mais para a gente continuar com essa mentalidade, porque isso tem atrapalhado muitos conselheiros tutelares entenderem a sua real função e muitos juízes, promotores, delegados, advogados, né, policiais também entenderem isso. Então, vocês vão precisar ter isso em mente para que vocês possam ter como dialogar, ter como debater com essas outras autoridades quando vocês forem acionados nesses casos em que quem deva atuar é a polícia, em quem deva atuar é a segurança pública, em quem deva atuar é a assistência social, por exemplo, tá bom? Então, bora lá, conteúdo
Papel e caneta na mão? Digita para mim aqui, ó, quem tem nessa perspectiva minorista que eu acabei de dizer para você aqui. Infelizmente ainda existem muitos juízes, promotores, delegados, defensores, muitos ainda assistentes sociais, psicólogos, nessa perspectiva, né? Como dizia o professor Edson Seda, eles ainda não estão na era republicana. Então a gente precisa tirar essa mentalidade do menorismo e a gente começar a pensar criança e adolescente como sujeitos de direitos, colocar cada ator do sistema de garantia de direito no seu papel, no seu quadrado, cada um na sua função, para que de fato nós consigamos todos juntos garantir os direitos de crianças e adolescentes. Então hoje, em específico, nós vamos falar aqui sobre uma temática muito abordada, muito questionada a mim, eu acredito que vários outros palestrantes, consultores aí da área, que é a questão do relacionamento aí, o delegado acionando conselheiros tutelares nas delegacias, a ausência da proteção jurídico-social dentro das delegacias, e isso é grave, isso é uma gafe muito grande, e a gente vai aprender hoje como é que a gente vai ter que resolver essas questões. Então, bora lá. Trazendo aqui para o tema o delegado e a proteção jurídico-social da criança, do adolescente, nós precisamos entender que, primeira coisa, a gente sabe que principalmente, pessoal, aqueles que deveriam, né, entender, é um grande questionamento que eu recebo aqui diariamente, né, de muitos conselheiros e conselheiras que lá falam assim, gente, mas o juiz, ele entende da legislação, o promotor estudou, passou em concurso. Gente, o advogado, ele deveria saber, né? Tantas pessoas questionando. O delegado, ele tinha que saber qual é a função dele, que está ali disposta no Estatuto da Criança e Adolescente, o que precisa, o que não precisa. Mas, infelizmente, não é assim. E a gente vê isso, né? Assim, com muita nitidez. No dia a dia, no desempenho da função, a gente vê isso com muita nitidez nas informações que passam na televisão, e-mails, né, redes sociais, que ainda não há esse consenso. Então, a gente precisa começar por nós, né? Eu sempre falo que a mudança tem que começar de dentro para fora e nós estamos aqui para que isso aconteça, né? Então, infelizmente, principalmente esses profissionais, né, os delegados, os policiais civis, os policiais militares, eles querem de qualquer forma empurrar para o conselho tutelar, acho que a palavra é essa, empurrar para o conselho tutelar, que trabalham no mesmo município que eles, a repressão de crianças e adolescentes. E isso é uma aberração, isso é inaceitável e nós não podemos aceitar isso. Então, empurrar essa questão de reprimir criança e adolescente para o conselho tutelar, sobre aquele argumento, eu falo assim, um argumento muito fajuto que usam, né, de que assim, o conselho tutelar que tem que proteger, né, e a proteção aqui abrindo parênteses aqui para eles não é proteção, é repressão, é reprimindo, né, o conselho tutelar que tem que proteger crianças e adolescentes, né, dos maus comportamentos, né, apresentados na sociedade, seja nas vias públicas, seja nas escolas, né, entre os conflitos familiares, e a gente precisa acabar com essa noção, com essa perspectiva, porque eu acho que já passou da hora. E desde o início, né, da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vê que os autores desse marco legal, muitos que estiveram ali na colaboração, na confecção desse estatuto, que é referência no mundo todo para vários outros países, não é essa a perspectiva que eles pensaram para o Conselho Tutelar, não é essa a ideia que eles sonharam para o Conselho Tutelar, não tem nada a ver com isso. E aí criou-se um costume, criou-se uma ideia de que o Conselho Tutelar é órgão repressor, que o Conselho Tutelar é polícia, que o Conselho Tutelar é delegado, que o Conselho Tutelar é assistente social, é psicólogo, é juiz, é promotor, e nós temos que começar a colocar as coisas no lugar, senão a gente não vai avançar. Né? E é claro que conselheiros que sempre estão buscando capacitação, conselheiros que sempre estão buscando conhecimento, jamais podem se entregar a essas práticas, porque o Conselho Tutelar não foi criado para isso. O Conselho Tutelar ele foi criado para zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Então, se há alguma prática delituosa, se há o cometimento de algum ato infracional, seja por criança, seja por adolescente, quem tem
que apurar é a polícia. Então, nós não temos que ficar achando que tem que entrar nisso. Beleza? Então, bora lá. A gente sabe que a prática de atos infracionais, né, crimes, contravenções penais, é o limite da liberdade de qualquer cidadão, né? A gente sabe disso. Então, a gente sabe que o cidadão ele tem o direito à liberdade, mas a prática de contravenções penais, de crimes, no caso aqui, né, dos adolescentes, os atos infracionais, é o limite da liberdade, né? Então, é o limite. Então, a gente precisa entender isso, né, que há esse limite dessa liberdade. Então, entendam aqui agora o que difere os autores desses delitos, desses atos infracionais, como vocês querem chamar aí, né? As consequências. Então, a gente sabe, né, que as crianças, elas recebem depois ali, né, de receberem a abordagem, né, de serem ali apreendidas por terem cometido algum ato infracional, né, que elas sendo ali abordadas pelas polícias, elas podem sim ser levadas às delegacias, tá? Cometeram um ato infracional. O que vai mudar, pessoal, o que vai mudar é o trâmite depois disso, tá? Então, fique claro isso, tá bom? Os adolescentes, eles também cometem ato infracional. Então, eles são apreendidos, eles serão levados ali à presença da autoridade policial, né? Será instaurado ali um inquérito. Então, o desfecho de um e de outro é que vai diferenciar. Mas ambos podem cometer ato infracional, ambos podem ser apreendidos, né, pela polícia. Então, a gente precisa entender isso, tá bom? Então, bora lá. Ó, quando a gente fala em adolescente, em especial, porque eu acho que é a grande temática aqui, quando eles são apreendidos pelas polícias, né, logo ali eles vão ser submetidos a um inquérito policial para apuração se houve ou se não houve ali, né, o ato infracional e tudo mais. E eles serão apresentados à autoridade policial, está lá no artigo 172 do Estatuto. Mas atenção, presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Larissa, por que você está falando tudo isso? Por que essa introdução? Por que isso? Porque eu preciso que vocês entendam o que eu disse até aqui para que vocês consigam absorver o que eu vou dizer daqui para frente, que é muito, muito importante, tá? Então agora nós vamos falar sobre um dos grandes princípios, né? Acho que eu posso dizer assim, um dos grandes princípios da Convenção dos Direitos da Criança de 89, que é o direito à proteção jurídico-social. E, para quem não sabe, o Brasil ele é signatário dessa convenção, né, da Convenção da ONU. Então, olha só, a qualquer acusado, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja ancião, né, sejam velhos, qualquer pessoa tem o direito à proteção jurídico-social. Direito. Tá? Isso é direito. Então, nós vamos aprender aqui hoje duas figuras muito importantes que se devem a esse princípio que é o princípio da proteção jurídico-social. Nós sabemos que o Estatuto ele é muito rigoroso, e a gente sabe que tem muitas questões ali, inclusive dentre elas a questão relacionada a ações de diversos atores, é muito clara. Mas nós sabemos que tem muitos delegados que vêm descumprindo esse princípio da proteção jurídico-social. Muitos delegados vêm descumprindo com esse princípio da proteção jurídico-social. Vou dar um exemplo para vocês de que em um sobreaviso, né, um adolescente havia sido apreendido, os policiais militares ligaram, né, no sobreaviso dizendo que não era da cidade, que não tinha ninguém aqui, que ele não quis identificar ninguém, não falou nome de pai, não falou nome de mãe, e então
requisitando a presença do conselho tutelar no local, né? E quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue debater de igual para igual, né? Acho que a primeira coisa que a conselheira disse ao policial militar foi o seguinte: falou, olha, não existe hierarquia, nem submissão, nem subordinação entre eu e o senhor, muito menos entre o conselheiro tutelar e o delegado. Então, esse adolescente, vocês vão ter que levá-lo à presença da autoridade policial. E isso está no artigo 107 do Estatuto da Criança e Adolescente. Cabe à autoridade policial, incontinente, imediatamente, comunicar, né, à autoridade judicial, localizar a família, né, comunicar a família ou a pessoa indicada pelo adolescente. Então, vocês vão fazer o que o Estatuto está dizendo. Ah, foi apreendido? Ah, o que que era? Ah, estava com drogas. Então, leve o adolescente à presença da autoridade policial. Chegando à presença da autoridade policial, ela é a competente para, então, comunicar a família desse adolescente. Se não achar nenhum familiar aqui, desculpem, ele pode indicar uma pessoa de sua confiança. Uma dúvida que sempre falam, né? Sempre me perguntam aqui. E se ele indicar um conselheiro? Conselheiro, ele está ligado a um colegiado. Colegiado não é pessoa. Conselho tutelar não é pessoa, tá? Então, vejam para vocês entenderem quantas irregularidades. E olha só, chegando lá na presença da autoridade policial, o adolescente permaneceu não querendo dizer nada sobre ele. E o delegado entrou em contato com o conselho tutelar, né? Tinha uma normativa no município de que nesse período de pandemia eles não poderiam receber os adolescentes lá, ficar com eles lá. Então ele seria liberado e só ia ficar apreendido lá com ele os entorpecentes. Então vejam, uma vez que existe essa recomendação, né, emitida ali pela Corregedoria da Polícia Civil, de que apreendido adolescente não vai poder ficar lá na delegacia. Ele tem que ser liberado? Ei, uma vez liberado, ele está liberado. Se o adolescente quiser sair dali da delegacia, andando na porta da frente da delegacia, embora ele pode, ele está liberado. O delegado não ouviu ele. Então, está liberado. Mas existe essa questão, tem que liberar, entregar para um responsável. Quem que eles sempre acham que, não achando responsável, o pai é o responsável, para quem que eles ligam? Para o conselho tutelar, achando que por se tratar de adolescente, ser o conselho tutelar, né? Que eles entendem que o conselho tutelar é órgão de proteção, tá? O conselho tutelar, ele zela pelo cumprimento do direito. A gente sabe que os órgãos, quem é órgão de proteção, rede de proteção, é assistência, saúde, educação e segurança pública. O Conselho Tutelar está no eixo de defesa do sistema de garantias de direito. Ele zela pelo cumprimento dos direitos. Então, essa questão, né, da proteção, de ele ser o responsável, então, isso é muito equivocado. O Conselho Tutelar não pode ser responsável de adolescente nenhum. E aí foi dito ao delegado o seguinte: doutor, o senhor vai ter que localizar a família. Se o senhor insiste, então, em querer entregá-lo para um responsável, que seja, então, para a família. Agora, esse conselheiro, conhecendo a lei, ele disse algo ao delegado, que o delegado ficou de antena em pé e disse ao conselheiro: isso eu não sabia. E por que eu estou dando esse exemplo para vocês aqui? Para eu continuar o meu assunto aqui agora. Eu fiz essa pequena introdução com esse exemplo para vocês entenderem que existem muitos delegados, muito escrivão, muitos policiais que não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos desses profissionais ainda estão vivendo na perspectiva menorista. Ou seja, criança e adolescente não é caso de polícia, não é caso de segurança pública. A gente vai matar isso aqui hoje. Então veja, por quê? Lá no artigo 88, inciso 5º, por favor, abram, porque vocês vão ver que lá nesse artigo 88, inciso 5º,
está falando sobre a integralidade operacional de 5 órgãos que devem estar envolvidos para agilizar o atendimento inicial do adolescente que cometeu ato infracional ou adolescente autor de ato infracional. Então, nesse artigo, começando por ele, nós vamos matar muitos equívocos e muitas distorções que são praticadas pelos delegados de polícia. O artigo 88, inciso 5º, ele fala, então, da integralidade operacional de 5 órgãos nessa temática. E os órgãos são Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social. Você não vai ver nessa temática o envolvimento do Conselho Tutelar. E vocês vão aprender aqui hoje nessa live o porquê que não existe esse envolvimento. Então, entenderam? Então, bora lá. Então, segura aí o 88, inciso 5º. E aí, o que acontece? Muitos delegados tentam justificar o acionamento dos conselhos tutelares nas delegacias com essa perspectiva menorista que eles ainda têm. Vou repetir, não são todos, nós não podemos generalizar, mas a grande maioria ainda vive nessa perspectiva. E olha só, quando o conselheiro, aliás, foi uma conselheira, quando a conselheira tutelar disse ao senhor delegado que no 88, inciso 5º, fala da integralidade operacional desses 5 órgãos e que o conselho tutelar não estava inserido, e que o advogado e a assistência social é quem deveria dar essa proteção jurídico-social, ele falou assim, repete o artigo para mim porque eu não sabia disso. Então, olha para vocês verem que eles não entendem, eles não sabem na maioria das vezes, eles vivem no automático. E aí, vocês, conselheiros e conselheiras tutelares, vão precisar estar dotados, munidos de conhecimento para quando vocês passarem por essas situações, vocês saberem fundamentar na lei o porquê que o conselho tutelar não vai comparecer à delegacia, seja para acompanhar o oitivo de adolescente que cometeu ato infracional, seja para pegar ele e levar para casa, né? Seja para outros motivos. Então, isso tem que ficar na mente de vocês. Primeiro artigo que vocês vão anotar, artigo 88, inciso 5º. Por que que os delegados entendem que é o conselho tutelar quem tem que estar lá fazendo tudo isso? Porque eles acham que os conselheiros tutelares são hoje os mesmos que haviam lá no passado, na época do Código de Menores, onde existiam lá os comissariados de menores, né, que pertenciam ali aos juizados de menores, eles ali existiam nessa época, então era muito comum, né, ver os comissários de menores nas festas, né, nas vias públicas, reprimindo, né, crianças e adolescentes, dizendo que estavam protegendo. E tudo isso a mando de quem? Tudo isso a mando do juiz. Então, infelizmente, muitos profissionais dessa área ainda não quebraram essas crenças. Esse ciclo vicioso não foi quebrado ainda. E aí, o que eles querem? Eles querem, né, colocar nos ombros do conselho tutelar o papel que antes era do comissariado de menor. E olha só, vou ler para vocês agora o artigo 4º da lei, que eu acabei de dizer para vocês. O que diz o artigo 4º? Entendam. Constitui competências do assistente social, inciso 3º, encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população. Inciso 5º, orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos
e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Então, entendam. Isso é papel da assistência social. E aí vai uma perguntinha para vocês. Nas delegacias onde vocês estão, no município onde vocês estão, existe a presença deste profissional que o artigo 88, inciso 5º diz que deve estar presente no momento da apreensão do adolescente para a agilização do seu atendimento inicial? Sim ou não? Digita aí no chat para mim, deixa eu ver aqui. Eu acredito que a resposta vai ser unânime, mas eu quero que vocês dividam e compartilhem isso aí comigo. Sim ou não, gente? Dentro das delegacias ou disponíveis aos delegados, quando estes precisarem, né, do atendimento desses profissionais, isso é disponibilizado pelo município, esses profissionais, a estarem 24 horas à disposição do delegado, se ele precisar, ou do conselho tutelar? Me digam no chat aí, gente, sim ou não? Só fala sim ou não, que eu vou entender o que você está dizendo aqui para mim, tá? Então, sim ou não, ó, a maioria aqui, gente, não. Por quê? Porque é uma realidade. Infelizmente. Vejam um exemplo que eu dei para vocês aqui. O delegado que conversou com a conselheira tutelar, e ela foi muito sábia ao dizer o artigo 88, inciso 5º, ao falar do 107, ao falar do 172, do 174, né? Ao falar, inclusive, do 231 ao delegado, ele ficou, assim, totalmente desconcertado. Ele pediu para ela repetir os artigos para ele anotar. Então, vejam, não existe isso nos municípios. Eu pergunto para vocês, até quando nós vamos ficar esperando a boa vontade do município para que esses profissionais, eles trabalhem de forma ininterrupta, tenham plantão social 24 horas dentro dos municípios? Até quando você, conselheiro tutelar, vai dar essa ideia, como essa conselheira deu para esse delegado, por exemplo, de acionar o seu superior, de se reunirem e cobrar do município que se tem esse profissional de plantão? Porque o artigo 88, inciso 5º, fala que tem que ter esse profissional. E o delegado, se ele precisar acionar esse profissional, ele tem que ter à disposição. Então chegou a hora disso. Não é ir lá fazer o que o delegado tá mandando com medo, tremendo. Não, é chamar para conversar, encaminhar um ofício, chamando, convocando para uma reunião, para esclarecimento sobre as atribuições do conselho tutelar, sobre o papel do delegado, das polícias, sobre essa questão da necessidade, né, desse profissional para garantir esse princípio que é a proteção jurídico-social. Então chegou a hora disso, mas olha só, sem conhecimento, gente, sem buscar capacitação, sem lutar por formação continuada, vocês não vão conseguir fazer isso. Vocês vão ficar sempre subordinados, submissos e à mercê dos desmandos dessas autoridades. E nós não podemos mais acertar isso. Nós não podemos mais fazer papel de conselheiros e conselheiras tutelares frouxos. Chega de mediocridade, de ser mediano, de ser mais ou menos. Ah, Larissa, aqui no meu município é muito difícil e tal, os conselheiros querem ser assistentes. Começa por você. Vai lá, marca uma reunião, conversa com o delegado, passa para o colegiado, registre em ata, dialoguem, converse, isso é muito importante. E olha só, quando isso acontece, quando o adolescente ele é apreendido, né?
o delegado, ele tem que convidar o pai, tem que convidar a mãe ou o responsável, ou o guardião que seja, né? Tem muitos adolescentes que estão em instituições de acolhimento, que fogem, cometem ato infracional, né? Então, o guardião, né, que é o responsável legal, o guardião legal, também vai poder ser acionado lá na delegacia, caso esse adolescente seja apreendido cometendo algum ato infracional, né? Então, assim, para acompanhar os pais, o responsável ou o guardião, para acompanhar os procedimentos que estão sendo feitos com aquele adolescente, né? Artigo 107, artigo 172 e os seguintes ali. Então é muito importante vocês fazerem leituras diárias desses artigos. Ó, o delegado, inclusive, ele pode nomear um curador especial, né? No direito a gente fala muito de curador ad hoc, né? Larissa, o que é o curador ad hoc? É um responsável naquele momento, só para aquele momento. Tem um fim específico, né? Então a gente fala de curador ad hoc. Então é um responsável naquele momento, tá? Então é um curador especial, um curador ad hoc para aquele momento em específico, tá? Ele não vai assumir a guarda, ele não vai assumir tutoria, nada disso. É para aquele momento, né? Então, o delegado, ele pode nomear esses curadores ad hoc, por exemplo, quando os pais, ou o responsável, ou o tutor não comparecem na delegacia, né? E isso tá onde? Artigo 15 do Código de Processo Penal. Quando eu falo que é importante os conselheiros tutelares, né, eu falo que os conselheiros tutelares também são operadores do direito. Quando eu falo que vocês têm que buscar capacitação, que vocês têm que buscar conhecimento, que tem que ler não só o estatuto, mas outras leis afins, que vocês têm que buscar desenvolvimento pessoal para vocês conseguirem se encorajar, se empoderar, para vocês enfrentarem, não no sentido de, né, de bater boca, não, para vocês conseguirem enfrentar com segurança essas mazelas, essas distorções que na maioria das vezes são cometidas por outras autoridades. Então, se atentem a isso. Às vezes fala assim, nossa, mas que chatura, toda live fala de capacitação, que eu tenho que capacitar. Gente, tá na lei, não é só no estatuto que tá isso. Em várias outras leis falam a importância da formação continuada para os profissionais. E olha só, eu sempre falo isso aqui, né? Já fiz até post com isso, falando o seguinte: se vocês, conselheiros e conselheiras tutelares, não se posicionarem, vão posicionar vocês. Se vocês não começarem a se posicionar com efetividade, com segurança, né? Aprender a dizer não, vão posicionar vocês. Vão dizer o que vocês têm, o que vocês não têm que fazer. E a gente não pode mais aceitar isso. A gente tem que dar um basta nisso, né? Olha o que diz o artigo 15 do Código de Processo Penal, né? Se o indiciado for menor, né? Aqui, o Código de Processo Penal, o Código Civil, eles ainda trazem essa nomenclatura menor para tratar dos menores de idade. Fala assim, ó. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Quem é a autoridade policial, gente? Delegado. Então, o delegado, ele pode nomear um curador ad hoc, um curador especial para aquele momento, para assistir aquele adolescente, né? E a gente vê aqui que, nesses casos, o melhor deles é o assistente social. Não é à toa que o legislador colocou isso, gente, no artigo 88, inciso 5º. Não é à toa, não foi à toa. Por que o legislador colocou isso lá, Larissa? Porque é esse o papel do assistente social no município. E nós precisamos entender que a assistência social não é só para jovens, não é só para adultos, não é só para idosos. A assistência social é para crianças, é para adolescentes. Então, vejam, é muito importante dar essa proteção social que o artigo 88, inciso 5º, traz com muita clareza. A gente não tem dúvida, é claro, lá no artigo 88, inciso 5º.
tá? E, ó, se porventura precisar assinar algum boletim de ocorrência, se for o caso, é o assistente social que vai ter que assinar. Ele. Por quê? Porque ele dá assistência ao adolescente apreendido. Vou repetir. Quem dá assistência ao adolescente apreendido é a assistência social. Ponto. Então, olha só, pessoal, até aqui tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Se tá fazendo sentido, coloca aí para mim. Tá fazendo sentido. Pausa para água, para eu me hidratar e a garganta ficar boa. Olha só. O conselheiro tutelar, ele não pode legalmente, gente, anota isso aí, por favor. O conselheiro tutelar não pode legalmente ser transformado em curador de adolescentes apreendidos pela polícia. Vou repetir. O conselheiro tutelar não pode legalmente ser transformado em curador de adolescentes apreendidos pela polícia. Por quê? Já falei aqui antes. Porque ele é membro de um colegiado. E esse colegiado, ele requisita serviços, inclusive da própria segurança pública e do próprio serviço social. Então, olha que incoerência. Um órgão, né, que é quem requisita os serviços, ser nomeado curador no lugar de quem deveria dar essa assistência. Isso é incoerente, isso é ilegal, ok? Viram o exemplo que eu dei para vocês aqui? Isso aconteceu recentemente, não tem uma semana, eu acho isso, nem 2 semanas, né? O delegado, e inclusive a pergunta que a conselheira fez para ele foi: doutor, o senhor é novato? O senhor é novo? Não, já tô aqui já tem um tempo. Então, olha para vocês entenderem isso, gente. Então, esse negócio de que deveria saber, não sabem, não conhecem, ainda estão vivendo na perspectiva menorista. E nós, enquanto conselheiros tutelares, que somos as vítimas dessas distorções, dessas aberrações, desses equívocos, nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque não dá para continuar do jeito que tá. E aí é a pergunta que eu faço para vocês. Quem está disposto a fazer isso? Escreve no chat para mim. Eu tô disposto a mudar. Escreve no chat para mim. Eu tô disposto a mudar. Ou eu tô disposto a ser a diferença. Gente, isso é importante. Vocês precisam começar a protagonizar essas mudanças. Comecem a ser protagonistas. Comecem a fazer a diferença. Comecem por vocês. É fácil? Não é fácil, é difícil. Não tô falando para vocês, são quase 32 anos de estatuto. Tem juízes que estão aí nas varas de infância e juventude há 15 anos, 20 anos. Tem juízes que estão desde a época do estatuto e que ainda cometem equívocos, cometem erros, porque ainda não quebraram as crenças da perspectiva menorista. E isso, gente, vou dizer que seja um pecado mortal. E, gente, requisitar é o termo que o legislador escolheu para dizer que o Conselho Tutelar delibera, que o Conselho Tutelar dá ordem, não implora, não pede por favor. Assim como a ordem judicial está para o juiz, a requisição está para o Conselho Tutelar. Então, quando a gente fala em requisitar, é demonstrando a autoridade do Conselho Tutelar enquanto colegiado. É uma autoridade. Então, requisita, tanto é que no 249, né, o descumprimento de deliberação do Conselho Tutelar acarreta infração administrativa, portanto, é uma ordem. Então, não mudem o termo de vocês. Vocês vão fazer requisições para os serviços, é requisitar. Não é solicitar, tá? Não é encaminhar, é requisitar o serviço. Então, percam esse medo de falar requisitar e requisitar mesmo. Tá lá no artigo 136 das atribuições de vocês, né? Lá no 136, inciso 3º, fala.
é requisitar serviços, ok? Então, essa requisição, ela determina uma providência ou uma conduta, e é uma prerrogativa de uma autoridade. Então, o conselho tutelar é uma autoridade para determinar a medida. E isso está claro no artigo 136, em específico lá o inciso 3º, a linha A. Então, entendam isso. Essa questão do conselho tutelar ser transformado em curador, né, para fazer esses acompanhamentos, gera um conflito de interesse muito grande. Se porventura o conselheiro tutelar, se a lei permitisse, né, que esse membro do colegiado, ele fosse constituído curador, né, de adolescentes ou de crianças, enfim, pelo delegado nessas circunstâncias, gente, ia gerar um conflito de interesse muito grande. Muito grande. O legislador, ele foi muito sábio ao definir isso, ao definir o papel do conselho tutelar, né, o papel da assistência social, né, do delegado. Então, a gente precisa buscar esses conhecimentos, essas fontes para nos ajudar no dia a dia da função. E olha só, no direito, a gente fala muito que é incompatível, né, a presença de conflitos de interesses reunidos numa mesma pessoa. Então, olha tanto que é interessante isso, né? É incompatível, é incoerente você ao mesmo tempo ser um órgão que requisita e ao mesmo tempo ser um órgão que executa. Você ao mesmo tempo ser duas coisas. Isso é incoerente, isso é incompatível, né? E inclusive fere princípios constitucionais, né? Um deles é o da moralidade, tá lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então a gente tem que se atentar muito para esses detalhes, né? Para esses detalhes. E eticamente, né? Eticamente, o assistente social, ele é o curador ad hoc, né? Por ser ele previsto em lei, não estou aqui falando da minha cabeça, tá? Isso está na lei. Por ser ele o profissional que adota todas as providências necessárias para garantir os direitos de crianças e adolescentes. E nunca o conselho tutelar. O conselho zela pelo cumprimento do direito. Exige de quem tem que fazer que faça. Requisita dos serviços que façam. E nunca eles que fazem. Então nós temos que ter isso em mente, de forma clara, de forma muito assim, muito objetiva, muito forte, vocês atentarem para isso, vocês identificarem isso, né? Olha só, o conselho tutelar, ele fiscaliza, né? Quando a gente fala em zelar pelo cumprimento do direito, né? Fala que ele tem que fiscalizar se quem deve cumprir com o direito está cumprindo. Então ele está ali num patamar digamos que de controle, né, de fiscalizador, tá fiscalizando, né? Então, os pais responsáveis estão fazendo, a sociedade, o Estado, então ele tá ali nessa questão da fiscalização, no papel da fiscalização pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, né? O conselho tutelar, ele não pode usurpar função. Eu já falei aqui em vários momentos para vocês que usurpar função é crime. Tá lá, artigo 328, né, do Código Penal. Você desempenhar uma função que não é sua, isso é um crime. Sem contar as violências institucionais que a gente comete. Então, a gente precisa disso, tá? A gente precisa entender essas questões. E esse assistente social, ele é nomeado pelo delegado, né? Então, naquele momento ali, ele torna-se o curador ad hoc, o curador especial, o responsável naquele momento. E ele encaminha as providências. Ele encaminha as providências que fala lá do artigo 4º, né, da Lei 8.662 de 93, que eu acabei de ler para vocês, que estão lá, os incisos 3º e 5º em especial, mas tem outros lá também que depois vocês podem, com calma, olhar em casa, tá? Fazer essa leitura dessa lei.
Então, olha, gente, é claro, é claríssima a lei. Não dá para, assim, falar assim, dá para ter dupla interpretação, dá para entender. Tipo, não dá. Não dá, gente. Não dá para entender de outra forma. É muito claro. É muito claro. O artigo 88, inciso 5º, ele é claro. Lá em nenhum momento fala da presença do conselho tutelar. Eu estou explicando para vocês aqui o porquê disso, né? Então, se atentem para isso. Então, olha só. O colegiado, né? Ele precisa se atentar a isso. Não dá mais para a gente continuar dando margem às distorções, às arbitrariedades, aos abusos de autoridades, né? Não dá mais para aceitar, no município não tem plantão social. Aqui no meu município também não tem plantão social, mas já existe toda uma movimentação, já existem discussões para que isso seja efetivado e com urgência. E mais, os delegados estão sendo orientados a juntos fazerem essa cobrança, porque o município precisa ofertar isso. E talvez essa cobrança ainda não tenha iniciado por muitos desses delegados por falta de conhecimento. E então, aqui hoje, um dever de casa para vocês, conselheiros e conselheiras tutelares, reunirem com os delegados e dar a eles essas dicas. O que eu vou falar para vocês aqui é extremamente necessário. E o que eu vou falar aqui é o seguinte: algumas coisas que o delegado não pode permitir ou não pode fazer nas delegacias. Por que eu vou falar isso? Porque olha só, porque tem coisas que, em atenção aos princípios constitucionais, né, um delegado não pode fazer e não pode permitir que seja feito em sua delegacia. E nós sabemos que existem muitos delegados e que em muitas delegacias acontecem situações que não deveriam acontecer. Nós temos, inclusive, eu não sei se vocês lembram dessa noticiária que teve, né, de uma adolescente que foi apreendida, que ela dividiu cela, né, com adultos. Por muitos dias ela ficou nessa cela, ela sofreu até violência sexual. Isso foi para a mídia, né? E aconteceu isso. Tem casos, né? Teve um caso lá em Bauru também, que também saiu na mídia, de um adolescente que foi torturado e morreu dentro de uma delegacia lá em Bauru. Então, tem muitas coisas que acontecem e que não deveriam acontecer, né? A gente sabe que tem delegados, tem delegacias, por exemplo, que o adolescente apreendido, ele fica em celas junto com outros adultos. Então, isso infelizmente ainda acontece, né? Apesar do estatuto ser muito claro, né, ao falar que tem que ser em cela adequada, separada, né? Tem a quantidade de dias que um adolescente ele pode ficar, né, dentro de uma delegacia, né? Então, a gente precisa se atentar para isso aí. Então, bora lá, vamos lá, papel e caneta, estão prontos aí para essas informações? Então, bora lá. Então, ó, o que pode e o que não pode um delegado permitir ou fazer, né? E se caso permitam ou façam, eu aconselho vocês que esses fatos sejam denunciados na Corregedoria da Polícia Civil, e na perspectiva de que a gente entende de que os órgãos eles precisam ser imparciais, que eles, então, apurem a ocorrência desses fatos, né? Sejam ali dado prosseguimento nos processos, tenha ali o devido julgamento e tudo mais. Então, bora lá. Primeira coisa que eu anotei aqui foi manter, né, ali em delegacias apreendidas ali, presas, crianças. Então, essa é uma falta gravíssima, é algo que nenhum delegado, nenhuma delegacia pode permitir ou pode fazer, né? Essas crianças que porventura tenham cometido ato infracional, né, que sejam conduzidas ali até a delegacia, elas precisam imediatamente serem atendidas pelo assistente social, que vai fazer todos os encaminhamentos para a sua proteção, porque eles protegem, eles garantem os direitos, né? Está lá no artigo 203 da Constituição Federal, inciso 1º, né? Nós temos também essa informação no artigo 87, inciso 2º do Estatuto,
Nós temos também no inciso 5º e também o artigo 90. Então, e é a assistência que vai dar depois os encaminhamentos. A gente sabe lá no artigo 136, inciso 1º, que fala, né, que é a atribuição do Conselho Tutelar a atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas do artigo 98 e 105. O 105 fala do fato de quando a criança comete ato infracional. Então, criança cometeu ato infracional, foi apreendida, chegou ali na delegacia, o assistente social faz o primeiro atendimento e depois é feita a comunicação ao Conselho Tutelar, que é quem vai aplicar medidas de proteção para a criança, ok? Tá bom? Lembra que no começo a gente falou que os caminhos são diferentes para a criança e para o adolescente, tá? Quem aplica medidas para a criança que cometeu um ato infracional é o Conselho Tutelar, tá bom? 2. É muito importante que os delegados entendam a política de atendimento do município. E aqui está uma falha muito grande, né? Os delegados, eles não conhecem a política de atendimento dos municípios onde estão. Então, como há uma troca muito grande de delegados, né, recém-empossados, muitos vêm de outros estados, de outros municípios, em que ali é comum essas ações, né, dos delegados, porque já estão ali no automático, né, de acionar o Conselho Tutelar, requisitar a presença do conselho, de entregar a menina para o conselho fazer isso, fazer aquilo outro. Então, acham que isso é o normal, que isso é o que realmente deve ser. E nós estamos aprendendo que não é assim. E nós precisamos compartilhar, dividir com esses profissionais esses ensinamentos, tá bom? Então, segundo o delegado, ele deve entender com a política de atendimento do seu município. Ele tem que dialogar com essa política de atendimento. O delegado, ele tem que saber quem é o assistente social, por exemplo, que estará disponível naquele dia do plantão dele. Então, precisa-se ter uma escala dentro do município de assistentes sociais fazendo plantão, trabalhando 24 horas. Por quê? Porque violação de direito não tem hora para acontecer. Porque assistir um adolescente que cometeu ato infracional em delegacia não tem hora para acontecer. Tem dia que acontece, tem dia que não acontece. Pode ser 10 horas da noite, pode ser às 17, pode ser meio-dia, pode ser em qualquer horário. Então, o delegado, ele precisa conhecer a política de atendimento do município, entender, saber quem é o assistente social que vai estar de plantão disponível naquele dia, para que, caso venha a haver a necessidade, ele possa cobrar a presença daquele profissional na delegacia, certo? 3. O delegado não pode receber adolescentes que, eventualmente, sejam encaminhados pela polícia militar sem indícios, sem elementos ou sem a convicção previstas no artigo 189 do ECA, né, que estão ali presentes, ou seja, que tem indícios de autoria e tudo mais. Então, não dá, né, para receber ali um adolescente sem que haja esses indícios, né, esses indícios de autoria, da materialidade, né, existem ali os incisos que estão elencados lá no artigo 189 e depois vocês vão dar uma lidinha lá, tá? Nós estamos aqui no avançar da hora, 9 horas e quase 10 minutos, e eu preciso fechar esse conteúdo com vocês aqui, tá bom? Se o delegado, porventura, né, ele recebe ali esse adolescente sem esses indícios, ele pode estar incorrendo em um crime, não só ele, mas também a polícia militar, tá? Então, eles têm que estar atentos ali a esses indícios ali, tá bom? 4. O adolescente, ele não pode ser conduzido no compartimento fechado da viatura. Veja, eu ouço muitos aí, né? Eu ouvi uma vez, vou contar uma história para vocês aqui, tá? Fatos reais. Uma vez, há um tempo atrás, já tem algum tempo, fui acionada
E o adolescente tinha cometido ato infracional e tal, não sei o quê. A mãe morava em São Paulo, estava chegando e tal. E tinha que levar esse adolescente, então, para algum lugar, para ficar, até que a mãe, né, viesse buscar. Ainda tinha essa cultura, né, de que o conselho tutelar é que tem que fazer o acolhimento, é que tem que levar para a instituição e tudo mais. E aí, como ele tinha cometido um ato infracional e foi liberado pelo delegado, a condução dele até a instituição foi feita na viatura policial e não no veículo do conselho tutelar. E aí, eu estava, né, conversando com o juiz da vara da infância e tal, e ele trouxe esse assunto. Ele falou assim, o conselho tutelar cometeu um equívoco, né, grave. Eu falei, foi, doutor, qual? O adolescente, o delegado já tinha liberado o adolescente, então, né, ele viu ali que ele não oferecia riscos. Então, vocês tinham que ter levado o adolescente no carro do conselho tutelar. Eu falei, negativo, doutor. Negativo. O adolescente cometeu ato infracional. Ele oferece riscos? Sim, senhor. E outra, o estatuto não fala que ele não pode ser conduzido dentro de uma viatura. O estatuto fala que ele não pode ser conduzido dentro do compartimento fechado da viatura. Portanto, não há equívoco nenhum. E nem atuação grave aí, doutor. Não é função do conselho tutelar fazer isso, tá? Outra coisa, né, que não pode é deixar o adolescente ficar aguardando a sua remoção, né? Em casos aqui, por exemplo, aqui do adolescente que foi apreendido, né, que vai precisar ser ir para o socioeducativo, ser internado ali, ele ficar aguardando a remoção, né, em repartição policial, na sessão com adultos, em locais inadequados. Então, tem que ser uma sessão, um local isolado dos adultos, com instalações adequadas, com instalações apropriadas. E outra, não pode ultrapassar o prazo máximo que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, falando esse prazo de 5 dias, sob pena de quê? Responsabilidade. O município ele deve cumprir com a regra do artigo 87, inciso 5º, que diz o seguinte, vou ler para vocês o que diz o 87, inciso 5º. São linhas de ação da política de atendimento. Inciso 5º. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vou repetir. Artigo 87, inciso 5º. São linhas de ação da política de atendimento. Inciso 5º. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, concluindo com vocês aqui. Sempre deve haver assistente social e defensor ou advogado para a garantia da proteção jurídico-social. Sempre deve haver assistente social e defensor para a garantia da proteção jurídico-social. Então, pessoal, a gente fecha aqui esse conteúdo massa, esse conteúdo denso para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais sobre isso que nós falamos aqui. Então, eu sugiro que vocês me ajudem a ajudar mais conselheiros e conselheiras tutelares de todo o Brasil. Me ajudem a chegar aonde eu ainda não cheguei. Vamos fazer isso por milhares de conselheiros e conselheiras tutelares que estão vivendo situações de muito constrangimento, de muito abuso de autoridade, por não chegarem até eles conhecimento, por eles não conseguirem adquirir esse conhecimento de outra forma, tá bom? Então, estamos juntos, beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro, que é quinta-feira, ok? Beijo, obrigada, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Fui!